Hoje a gente segue, né, aquela série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Campinas e estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Terezinha de Carvalho, ela que é pré-candidata do PTB à Prefeitura. São 15 minutos de entrevista começando agora. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Marcos. Obrigada a todos vocês, aos ouvintes aí da Rede Bandeirantes de Televisão, Zezé de Lima e Rose, minhas ex-colegas aqui de casa, né? Pois já estivemos aqui. Verdade. Eu fui passando pelos corredores, né? E lembrando deste momento, quanto é importante a comunicação, né? Quanto é importante levar a informação. Doutora Terezinha, a senhora já foi vereadora, mas mesmo assim, nas redes sociais, o seu discurso é muito sobre nova política, sobre renovação, sobre mudar, né, um pouco essa política que nós temos aqui. Mas, ao mesmo tempo, a senhora escolheu para se filiar a um partido que é extremamente fisiológico, que foi envolvido, a gente sempre associa o PTB ao Roberto Jefferson e o Roberto Jefferson ao Mensalão. Aqui, até que ponto a escolha do seu partido não pode te prejudicar nesta campanha? Bem, eu sou obrigada a me filiar a um partido político para sair candidata. A escolha do partido foi por conta de trabalhar num partido que tem história, que tem conteúdo e que sim, como todos os outros partidos, tem personagens não tão positivos como gostaríamos, mas em todos os partidos, em todos os tempos, nós tivemos bons e maus políticos. O PTB me traz de volta a questão da mulher, né? Da mulher que teve direito ao voto, de um homem lá atrás, há mais de 80 anos, que vislumbrou o valor da mulher na sociedade e realmente permitiu que a mulher pudesse ter direito a voto. Direito a voto significa ter voz. E isso é muito importante para mim. O deputado Campos Machado, líder no Estado, é um deputado ilibado, com nove mandatos, um homem centrado, que não tem ideologias radicais, é um homem, nós somos mais de centro, vejo o PTB como um partido de centro, que busca o melhor, porque essa é a função do político. Nem todos acertam, e é por isso que os que estão fora da política têm que entrar na política, para acertar. A escolha do partido foi em virtude do valor que esse homem me deu. Eu fui candidata, sim, a vereadora em Campinas, fiz 3 campanhas para ser eleita, embora fosse uma mulher conhecida, com um trabalho bastante visível, e mesmo assim tive dificuldades. Por quê? Porque a mulher, quando entra na política, ela vem como laranja. Se der certo, são os votinhos. E aí, no meu caso, deu zebra. Eu fui eleita por 2 vezes, inclusive, o que eu sou muito grata, porque me deu uma experiência dos bastidores da política que, se eu tivesse fora, não teria aprendido, não teria visto. Então, quanto ao partido, eu acho que me motivou bastante a confiança que esse deputado demonstrou em mim. Um homem que nem é de Campinas. Veja, eu poderia ter recebido esse convite por um partido de Campinas. E, no entanto, talvez não houvessem espaços. Depois que eu lancei a minha pré-candidatura, outros partidos lembraram que existem mulheres para disputar. Então, por uma questão realmente de acreditar neste homem que acredita em mim. Isso é importante para a gente. Boa tarde, candidata. A senhora... Pré-candidata. É melhor falar pré-candidata, não pode ter problema na justiça, né? Quando a senhora foi nomeada como presidente do PTB aqui em Campinas, houveram muitas situações de conflito, inclusive com vereadores que hoje têm cargo na Câmara, que têm mandato na Câmara, que disseram que vão sair do partido, deixariam o partido, porque a sua forma de fazer a gestão foi muito truculenta e que a senhora acabou não ouvindo, não sendo uma política democrática. O que aconteceu, afinal de contas? A senhora é uma ditadora ou não? Ou uma mandona, como o suposto vereador falou na mídia, né? Eu sou uma mulher determinada, que toma atitudes, que tem coragem de tomar decisões. Primeiro que é uma falácia que eu cheguei impondo uma situação, porque antes mesmo de eu ser a presidente do partido, foram feitas ao menos 9 reuniões. Algumas aqui em Campinas e outras em São Paulo, com a coordenação estadual. E vou ser sincera, se você quiser, eu tenho foto das reuniões que eu participei de mão dada com o tal vereador. Porque inicialmente ele não foi contra a minha candidatura. Ele
passou a ser contra quando saiu uma pesquisa e eu pontuei em terceiro lugar, porque eu acho que até então era a mesma visão que eu falei para o Marcos no começo da entrevista. Ah, essa daí não vai para adiante. Então, talvez fosse só mais um candidato, um candidato de saia, vai lá. E esse vereador, então, ele estava junto, do lado. Quando saiu essa pesquisa, coincidentemente, o prefeito me chamou para estar assumindo novamente um cargo na administração, na direção das condutas públicas da mulher na cidade. Era tudo que eu mais queria, porque sem você atuar num cargo público, você não tem como fazer política pública. Coincidentemente, eu não sabia ainda da pesquisa. A pesquisa saiu no dia seguinte deste convite. E aí eu recusei o convite. E quando eu recusei o convite para compor o governo Jonas, porque nesta época o PTB estava na base do governo. Quando eu recusei o convite, aí eu passei a ser vista como uma pessoa que não agradava os interesses do antigo PTB. E foi aí, então, que eu comecei a sofrer uma série de ataques, assim, ela é mandona, ela acha que os homens são machistas, qualidades que ninguém está preocupado num político, porque hoje em dia, se o político não for mandão, vão mandar nele. Eu prefiro ser uma política mandona do que ser mandada por outros. Delegada Terezinha, o Campos Machado, ele está aí no seu 9º mandato, né? E ele vem acompanhando ele vem sendo o cacique do partido no estado de São Paulo. Sim. Sempre foi. Ele é o cara que manda e que desmanda. E o PTB, aqui em Campinas, sob a batuta dele, sempre teve um papel de ser submisso a qualquer executivo que fosse, não interessava qual. Era o Hélio, foi o PT, foi agora o Jonas. Por que a gente vai acreditar agora que o PTB ele não é um partido igual, o mesmo que apoiou um monte de desmandos que a gente viu nessa cidade, tem visto desde o início dos anos 2000 nessa cidade? Pois é, eu parto do princípio de que as últimas eleições no Brasil mandou um recado para os políticos. Não queremos mais a velha política. E os políticos que entenderam o recado estão trabalhando os seus partidos nas suas bases e trazendo novos candidatos, novos quadros, que não estão viciados nessa mesma política de toma lá, dá cá. E para você ter uma ideia, Zezé, o PTB já tem pré-candidatos a prefeitos em mais de 500 municípios do estado de São Paulo. E vai manter a candidatura? Eu estive ontem com o deputado Campos Machado, ele está muito feliz e satisfeito com a nossa candidatura. No que depender de mim, eu não sou a dona da legenda, você sabe disso. Eu reafirmo o que eu já te disse aqui há uns meses atrás. Eu serei, sim, sou pré-candidata a prefeita de Campinas. Não sou pré-candidata a vereadora, não disputarei uma cadeira na Câmara Municipal de Campinas, porque já passei desta fase de pertencer a um parlamento amarrado com o executivo. Eu agora vejo uma possibilidade de dirigir algo e não de ser dirigida por um sistema. Num primeiro momento, não. Eu gostaria realmente de viver essa experiência. E ontem, falando ainda com o deputado Campos Machado, porque muitos boatos circulam nos meios políticos. Zezé, muitas pessoas falam para os nossos colaboradores, mas ela vai sair de vereadora, o deputado vai negociar de cima para baixo. Não, a conversa ontem foi. E eu vou mandar esse recado a todos os políticos de Campinas em nome do deputado Campos Machado. Em Campinas, só há lugar no PTB para os pré-candidatos a vereadores e vice-prefeito. Então, este é o recado do PTB de Campinas. Você vai dizer, você põe a mão no fogo? Ponho porque me falou isso olhando nos olhos e enfrentamos uma batalha enorme, inclusive com a exoneração de comissionados do partido que ficaram do meu lado. E no lançamento também da nossa pré-candidatura, quando eu tomei posse como presidente, o deputado explicou muito bem esse seu rompimento com o governo Jonas. Não é por causa de exonerar 2 cargos, eram só 2, Zezé. Porque os outros cargos no governo Jonas já pertencem à turminha anterior. Terezinha, mas não é fácil você romper com o governo no ano eleitoral?
E pegando a tua fala de que você não quer mais ficar na Câmara para não estar amarrada ao Executivo, a senhora, quando foi presidente, quando foi vereadora, participava da base de governo, poderia ser da oposição, não poderia? Porque o vereador, ele pode ter uma... Só foi da oposição em que período? Não, eu nunca fui... Eu sempre lembro de você na base. Porque você pode ter a opção de ser oposição e ser independente, é o que a gente espera. É o que a gente espera. Eu, Rose, embora você diga... Talvez você não saiba, mas eu movi 9 ações civis públicas contra o governo municipal. Eu não fui da base e nem fui oposição. Eu procurei manter a minha independência. Eu tive, inclusive, discussões calóricas com pares. Na maioria das vezes você votava com a base. Quando eu acho que o partido... Quando eu achava... Você pega assim, no resultado das suas votações, sim. A maioria das vezes você votava com a base. Me diga, Rose, qual foi a votação, já que você acompanhava? Eu não lembro agora contra projeto, que eu pudesse... Mas eu lembro que a tua postura... Não, porque eu acompanhei a Câmara e eu estava sempre lá. E na época você tinha um posicionamento muito alinhado com a base de governo. Você poderia, em alguns momentos, votar diferentemente, mas na maior parte das vezes você era tida como uma pessoa da base. Olha, como eu disse, Rose, eu comecei o meu mandato com o prefeito Toninho, e eu era PSDB, era oposição dele. E, no entanto, com o Toninho, eu aprovei o SEAMO, por exemplo, que é o único órgão que atende a mulher aqui em Campinas, no município, a mulher vítima de violência. E aí, o partido chegou e me pressou. Mas você vai votar um partido, você vai trabalhar com o pessoal. Eu briguei com o PT e com o PSDB. E implantei uma política pública de grande monta para o município. Nos planos de cargos e salários, eu votei o plano de cargos e salários a favor da população, porque ele sim regularizava a vida da maioria dos funcionários públicos. E aí tem os descontentes, né? É impossível tanto você fazer parte da base ou como oposição ou independência, você agradar a todos. Outro exemplo que eu vou te dar. Eu até fui condenada a pagar custas processuais de quando eu era vereadora por ter ingressado com ações contra as propagandas em outdoor, em locais de áreas preservadas. Você pode ver que a Lagoa do Taquaral hoje é um critério de propaganda. Aquilo era um horror. Né? E eu fui até condenada, mesmo depois de vereadora, fui condenada a pagar as custas desse processo. Centro de Campinas, eu me insurgi contra essa instalação desses quiosques de lanche, né? Porque eu quero e acredito num centro vivo, num lugar onde eu possa ir qualquer hora do dia ou da noite. Vereadora, qual que é a diferença, quando a senhora fala da nova política e da velha política, qual é a diferença da Terezinha, que já foi política, e da Terezinha, que agora é candidata? O que tem de novo na senhora que a senhora pode dizer para o eleitor? Eu vou mudar nisso. Primeiro, que eu vivo nessa cidade, aqui eu crio meus filhos e meus netos. Ponto. Quero uma cidade melhor. Segundo, que eu sou a mesma Terezinha. Honesta, competente, porque eu consigo entender o que eu estou fazendo, determinada e não corrupta. O que nós precisamos agora é de um político que não se dobre à corrupção. Eu não tive cargos comissionados na prefeitura quando eu era vereadora. Isso que eu ia falar com a senhora. Então eu não tinha problema para apoiar ou não o prefeito, a senhora entendeu? Foi comissionada na prefeitura. Recentemente, você está dizendo? Isso. Sim. E existe, por parte da população, existe hoje uma ojeriza. Eu também tenho ojeriza. A comissionados. Sim. Como é que a senhora diria, qual que é a diferença da senhora ser uma comissionada e dos outros comissionados? Primeiro, capacidade. Aliás, a pedra de Aquiles desse prefeito, do Ministério Público, é os cargos comissionados sem aptidão, sem tecnicidade, num número extremamente exagerado. Eu prestei serviços na Secretaria de Segurança de Campinas como técnica de segurança e estou disposta a prestar em qualquer governo que for convidada a falar sobre o que eu entendo. Porque eu colaboro, eu tenho certeza. Esses 3 anos que eu fiquei junto aqui à Secretaria de Segurança, eu criei o Guarda Amigo da Mulher, que fiscaliza as medidas protetivas, e também o Teatro Maria da Penha, o Centro de Reabilitação do Agressor. Quer dizer, no governo, quem é competente trabalha. Eu vou reduzir para menos da metade, se for eleita prefeita, o número de comissionados em Campinas. Chega de cabidaço, porque eu vi de perto que eles existem.
Queria agradecer a presença da doutora Terezinha de Carvalho aqui no Bastidores do Poder. Passou rápido, muito obrigado pela sua participação. Não vale, é muito pouco, gente. Pouco. Muito Olha, obrigada. 15 minutos na TV é um monte. E é pouco, é nada. Mas se a senhora for candidata mesmo, participará de outros programas. Muito obrigado. Com certeza, muito. muito obrigada. E eu agradeço esse espaço, porque ele é de extrema importância para a nossa população. Obrigada e uma boa tarde a todos vocês. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Só uma última notícia nesse bloco ainda. A Organização Mundial da Saúde declarou pandemia em relação ao coronavírus. E a gente vai falar sobre esse tema daqui a pouquinho. Não saia daí.